Salve! Aqui é o Dobbs, tudo certo? Sou jogador de Teamfight Tactics, desafiante em todos os conjuntos do TFT. E no vídeo de hoje eu vou trazer aí para vocês, finalmente, as melhores composições para você começar bem aí no conjunto 8, beleza? Joguei várias partidas no servidor de testes, troquei algumas ideias ali com a galera do time e também dei uma focada aqui em construir para vocês algumas coisas. Para vocês começarem, tem muita composição, então dá para você aprender aí algumas para você ter ideia do que você jogar, beleza? Galera, não se esquece, deixa o like e se inscreve aqui no canal. Então é isso, vamos embora pro vídeo. Então galera, começando aqui o vídeo, basicamente aqui esse é o vídeo das melhores composições do 7.8 para você já começar o jogo tendo um norte, para você saber o que fazer, saber o que comprar, saber o que montar aí nesse comecinho. Então tem basicamente aqui 13 composições, tem várias composições de reroll, tem várias composições de level 8 e tem várias composições, e tem uma composição também de peças lendárias. Vou explicar para vocês basicamente a dinâmica também do uso das ameaças, né, que são as peças mais diferentes ali da mecânica nova de conjunto. E galera, o jogo ele vai ser atualizado, então eu vou estar alimentando aqui o canal com novas composições assim que elas saírem e também vou atualizando a tier list na medida que possível, beleza? Então essa aqui é a tier list inicial de algumas partidas que eu joguei no PBE, troquei ideia também com o rapaziada do time, então tem vários insights aqui também de Complete, queria agradecer a ele por ter me ajudado. A galera também aí faz parte da escolinha do TFT, se você quiser saber mais vai ter aí na descrição do vídeo um lugar aí para você aprender mais, se aprofundar no jogo, beleza? Que eu faço parte também. Então galera, dito isso é o seguinte, vamos conversar aqui um pouco sobre a composição de Vayne e Kai'Sa. Essa aqui, cara, é uma composição que, mano, é aquela composição de site. Eu gostei de trazer ela de primeira porque isso daqui, cara, sou eu jogando, tá ligado? Eu gosto muito desse tipo de estilo de jogo. Você pega ali uma composição extremamente amarrada e você executa. Então, basicamente, você vai olhar para esse board e vai reproduzir esse board exatamente igual ou muito parecido. Então, é uma composição que ela encaixa muito bem. Ela tem dois carregadores principais, que é a Vayne e também a Kai'Sa. Elas funcionam um pouco parecido. As duas gostam de item de velocidade de ataque, mas a Vayne gosta mais de itens de dano de ataque, né? De dano físico. E a Kai'Sa é um pouco mais de velocidade de ataque para poder de habilidade. Então, essa aqui é uma composição que se beneficia muito bem do Força Tripla. Lembrei muito desse aprimoramento, que ele não foi tão poderoso no 7.7 por conta da existência dos dragões, mas ele volta muito forte agora nesse novo set. E essa peça ela tem vários custos 3, que no caso são 4. Você vai usar Vayne, Nilah, Riven e também a Kai'Sa. Então são várias peças que vão se beneficiar desse aprimoramento. Então essa composição consiste basicamente em você ficar no level 7 muito tempo para bater Vayne 3 estrelas, e aí dependendo da situação de partida você pode procurar Kai'Sa 3, Nilah 3, Riven 3. Então aqui seria essa a ideia, você passar tempo no set, roleta, bate tudo 3 estrelas. Joguei com ela aqui, então se você quiser dar uma pesquisada no canal, você vai conseguir ver o gameplay dessa composição. Então, coisas que podem variar com essa composição de Vayne é quando você tiver ali um aprimoramento ou alguma coisa que te dê um esquadrão ânima a mais. E aí você pode jogar com 5 esquadrões ânima e jogar com a Miss Fortune junto, porque daí você nem precisa fazer as peças 3 estrelas e 5 esquadrão ânima. Realmente 5 e 7 esquadrão ânima é muito forte, principalmente o 7. O 7 você vai reto, já muda um pouco a ideia. Mas o 5 esquadrão vai ficar interessante, você pode ir level 8 ali e adicionar uma peça a mais. Então essa que seria a ideia de jogar com essa composição, beleza? Então, no mais, composição quando tiver padrão desse jeito, level 7, roleta Vayne 3, Kai'Sa 3. E depois você verifica se o level 8 você pode encaixar alguma coisa. Galera, toda vez que você tiver um level quebrado, você vai dar level 6 e não tem uma peça para descer. Você vai dar level 7 e não tem essa energia para colocar, ou não tem uma coisa tão boa. As ameaças elas funcionam muito bem nessas lacunas. Então, ao longo do vídeo eu vou estar dizendo aqui, pô, pode colocar um Vel'Koz aqui, pode colocar um Rammus. Então, essas peças de ameaças elas não têm sinergia, mas elas são peças mais poderosas. Então, você sempre pode encaixar ela para complementar alguma composição. Se faltar frontline, você vai usar uma ameaça de frontline. Se faltar dano, controle de grupo, você usa uma outra coisa. Então essa é a ideia das ameaças. Então vocês vão ter que, por exemplo, nesse board aqui tem 7 peças. O que quer dizer?
Se por um acaso você tiver no level 8 e você precisar de frontline, não tem muito item, você pode completar com o Zac, pode completar com o Ramos. Se você tiver com a composição com a frontline muito bem buildada e tiver algum carry lá atrás do outro cara que esteja muito chato, você pode colocar um Vel'Koz. Então essa ideia toda de ameaça, ela funciona para todas as composições, beleza? Então demorei um pouco mais nessa aqui porque é a primeira, mas nas outras eu vou explicar um pouco menos esse fator. Então aqui seria a segunda composição, é uma composição bastante interessante, fiz várias vezes a composição do Zed. Então é uma composição que utiliza da nova sinergia que tem acesso à backline. Nesse conjunto não tem assassinos, então mudou bastante a dinâmica do jogo. Algumas peças elas ultam e vão para a backline, mas elas não começam chegando na backline adversária, a não ser quando você tem a sinergia de hacker. E aí esse recarinho aqui, quando você muda ele de lugar, ele vai mudar a peça que está junto dele. Então se eu mudar o recarinho para cá, ele vai puxar o Zed. Então você não precisa mexer o Zed, você mexer, por exemplo, o recarinho. Então essa aqui é a sacada da composição, e é onde tiver a casinha brilhante aqui, é onde o Zed vai ficar. Então é ideal colocar o Zed nas pontas para ele poder chegar meio seguro e ele vir limpando com dano em área. Então o Zed, cara, ele tem uma sinergia muito interessante de duelista, faz com que ele ganhe muito attack speed. Então eu gosto do Zed com a Fúria de Guinso, porque eu acho que ele ataca muito rápido, ele consegue estacar muito rápido. Mas dá para usar Runuk também, um item de ataque, e ele não precisa tanto de cura, porque justamente a sinergia de hacker vai dar roubo de vida universal para ele. Então ele vai dar vampirismo, então ele vai conseguir se curar bastante. E aqui seria limiar da noite, seria o item defensivo, mas também dá para você utilizar ele sem esse limiar. Então é um campeão de dano físico que você vai utilizar aí com a sinergia de hacker. E cara, uma ideia também que é muito importante jogando com qualquer build na realidade, é quando você estiver jogando com Sejuani Echo. A Sejuani, cara, ela é uma peça que ela já apareceu em outros sets. Ela tem uma ult muito determinante, muito forte, mas ela dificilmente ulta duas vezes. Então, basicamente você quer garantir a ultimate da Sejuani e uma outra peça para ficar tancando, recebendo o dano e ficando viva lá na frente. Então, normalmente essa peça é o Echo. Pode ser o Mecha também, né, que é o 7. Pode ser umas outras peças também a gente vai ver durante o vídeo. Mas essa ideia, essa estratégia de você colocar os itens no Echo para ele tancar e deixar a Sejuani só para causar ultimate é interessante. Então, essa aqui é uma composição que se baseia no Zed como principal carry. E aí, se você tiver itens de poder de habilidade, você pode colocar na Soraka, por exemplo, que ela acaba sendo carry. A Soraka não é suporte dessa vez, tá, galera? E a Zoe também, ela acaba sendo carry também. Dá pra você colocar a Zoe aqui com itens de poder de habilidade também. Então, essa composição, itens de dano no Zed, itens de poder de habilidade na Soraka ou na Zoe. Quem tiver melhor estacada, né? No caso, Zoe 2 ou Soraka 2 cedo. E aí, os itens de tanque no Echo. E você pode fazer essa versão de build. Dá pra jogar de Zed com Mecha na front também. Então, quando eu mostrar a composição de Mecha, vocês vão ver aqui a front. Pode replicar para o Zed também, beleza? Essa aqui é uma composição que ela é um pouco mais voltada para o dano mágico. Ela também utiliza o hacker, mas esse hacker ele tá aqui muito mais por causa da Zoe e da LeBlanc. Você não vai querer muitas vezes utilizar a peça para jogar lá na backline adversária, a não ser que você queira fazer ali num versus 1 final ou alguma coisa assim. Você pode colocar, por exemplo, a Zoe para lá ou a LeBlanc, etc. Mas normalmente você não joga a peça para outro lado. Então essa aqui é uma composição que ela se baseia no dano mágico da Zoe. Você vai querer fazer uma Zoe 3 estrelas muitas vezes. E aqui você consegue ganhar de graça uma sinergia que é muito boa no começo do jogo, que é a sinergia de Buggang, que você vai ganhar um item adicional. Então isso faz com que você consiga ficar transicionando um item durante a partida para sua equipe, tirando o valor dele, isso é muito forte. E aqui é uma composição que normalmente você builda Zoe e Soraka junto, ou Zoe e LeBlanc. Então bastante item de poder de habilidade vai ser interessante para essa composição. Então eu coloquei aqui aprimoramento de mana, aprimoramento de dano baseado na conjuração. E acho que essa aqui é uma composição boa para preparação, por exemplo, porque você vai ficar atrás das peças 3, principalmente a Zoe. E aí, normalmente, quando você fica no level 7, às vezes vem muita LeBlanc e muita N. Você pode pegar se estiver vindo de graça, beleza? Galera, essa dupla aqui, ó, N com Alistar, vocês vão ver muito. A N tem uma sinergia de Ox Force, que ela junto do Alistar, eles ficam invulneráveis por um tempo.
Então você vai ver muito essa dupla. E quando você pensa em ter uma peça com Égide, né, que é o Aegis, você vai querer usar o Echo depois. Então sempre tá entrando o Echo nas composições. Ele é uma peça muito contestada nesse começo de set, beleza? Composiçãozinha que dá para você executar muito tempo no level 7. Então aqui vocês estão vendo 7 peças. Dá para completar aqui de acordo com os seus aprimoramentos, de acordo com o augment de herói também. Dependendo do que você pegar, você pode ser que rode 4 admin ou outra coisa, dependendo da partida, né? Pode colocar até outro prankster aqui, coloca uma Jinx, e vai melhorar aqui um pouco sua composição, beleza? Então aqui essa é a ideia da composição de Zoe Carry. Aqui a gente vai para a composição de reroll bem padrão, uma composição que você vai querer pegar o máximo de peças 3 estrelas possível. Galera, dá para você fazer inúmeras composições com essa estratégia de super, que são esse trio de peças aqui, Gangplank, Malphite e Lee. Toda vez que você tiver uma peça 3 estrelas, esse buff de super ele vai aumentar o dano do teu time. Então, você, por exemplo, nessa composição de Ashe, você vai querer fazer, por exemplo, Ashe Renekton 3 estrelas. Como você vai estar no level 5 fazendo seu slow roll, você vai pegar o GP também. E aí, quando você for level 6, você vai olhar ali pro seu board e você vai ver se você tem muito Malphite, ele sim, dá para fazer eles 3 estrelas também. Então, máximo de peças 3 estrelas possível. Claro que vai ter uma hora que você vai ter que dar level para adicionar sinergias. Então, essa composição você vai ficar muito tempo no level 5 e 6 para bater essas peças aqui, todas 3 estrelas. Acho que tiverem vindo mais com prioridade na Ashe, né? Porque ela vai ser sua carregadora. E aqui, quando você der level, você pode colocar a Yumi, você ganha 2 sinergias, mascote e cordial. E você pode colocar a Vayne, que você ganha aqui o reconhecimento, né? Que é uma sinergia defensiva para a Ashe e também vai ajudar ela a causar dano. Então, uma composição aí que é bem interessante. O GP, galera, ele funciona com item de poder de habilidade. Deixei aqui o itemzinho no GP para lembrar vocês, o GP está AP nesse set. Então, itens de AP e cura nele é interessante, itens de dano na Ashe de AD e itens tanque no Renekton ou no Lee Sin seria interessante para você, beleza? Então, essa aqui é uma versão de Ashe com os supers. Vai ser muito comum no set, em algum momento vai ser meta os supers, então você tem que conhecer e fazer essa composição, beleza? Próxima composição aqui é a composição eu trouxe uma composição de MF com Aurelion Sol. A ideia dessa comp, cara, ela não depende tanto dessa frontline aqui, que é o Mac, mas o Mac ele é muito relevante porque você pode colocar ele em frontlines de várias composições diferentes. Então lembra que eu falei lá do Zed? Você pode encaixar o Zed com Hacker aqui na backline também. Você vai substituir essas peças aqui e colocar os 3 Hackers Zed. E aí você substitui essa por um duelista, basicamente. No caso essa, né? Porque a Riven sempre vai estar junto do set, porque ela tem Bruiser e também tem o Defensor. Então a ideia de você jogar com o Mac é basicamente você ter uma frontline que dura muito tempo. Então o set vai se curar com a redenção, vai tancar bastante, ele vai ficar muito tempo vivo. E cara, jogando com MF é aquela ideia interessante você ter esquadrão Anima. Então você vai ter uma Jinx aqui e Riven para esconder as energias dela. Normalmente, galera, tá jogando no 7-8, as composições funcionam muito com 2 carregadores. Então você ter uma ameaça aqui como Aurelion Sol também pode fazer com que ele ajude você a ter dano, beleza? Então ficaria aqui, vamos supor, pô, eu tenho muito item de poder de habilidade nesse jogo, tá sobrando item de AP. Então eu posso buildar aqui um Aurelion Sol, basicamente com as sobras, né? Então você vai buildar MF primeiro, depois sobrou para Aurelion Sol. Ou o contrário, você pode bater o Aurelion Sol primeiro e depois a MF, e aí ele vai ficar com os itens e ela vai ficar com a sobra. Então fica ligado porque o jogo ele tá rodando dessa maneira. Então essa aqui seria uma estratégia boa para você começar jogando uma base de AP e o jogo tá meio aberto para você, né? Galera, composição de Samira. Então aqui seria uma composição voltada para a sinergia de certeiro. Eu não sei decorar todos os nomes ainda, porque eu tava jogando em inglês muito tempo. Então essa daqui era o Suri Shot. Então essa daqui é uma sinergia que basicamente aumenta bastante o seu dano físico. E cara, Samira ela tem uma abertura muito forte com o Underground, né? E ela acaba com o Submundo. E aí essa sinergia acaba tendo muito valor de item, de gold, de muita coisa, muito recurso. Então é uma sinergia que vocês têm que dominar aí ao longo do set. Aqui eu coloquei exilado, mas não deixei separado as peças, então a galera vai fiscalizar aí. Então vai tomando.
Aqui seria a ideia daquela, né, que eu expliquei para vocês. Echo para tancar, Sejuani para causar ultimate importante e Samira como sua principal carregadora. E aqui a backlinezinha, né, com os 4 certeiros. Não precisa jogar com 4 certeiros todos os jogos. É mais uma variação. Quando você encontrar o Aphelios, já que ele é uma peça lendária, às vezes não dá para você contar muito com ele. Então a Sivir, ela é a peça mais interessante porque ela vai te dar mana para o seu time. Então, normalmente, se você não tiver Aphelios, você joga assim, Samira, Sivir. E aí você joga com outros carregadores também. Então, aquela ideia de você jogar com Aurelion Sol, poderia ser um Aurelion Sol aqui e outra ameaça. Então, as ameaças, elas estão entrando muito bem nessas lacunas de composições. Então, essa que seria uma ideia jogando de Samira, aprimoramento de dano físico, etc. E os aprimoramentos de herói, você vai ver, normalmente você pega alguma coisa que vai ter aqui, obviamente, na comp, e se não, você pega alguma coisa que vai ter um slot free, né? Você pode substituir isso aqui por um aprimoramento de herói que encaixe alguma outra coisa na tua composição, beleza? Aqui, cara, eu trouxe uma ideia de uma partida de toda de ameaça. Tem um aprimoramento no jogo que ele aumenta, né, o poder de todas as equipes quando você tem mais ameaças no tabuleiro. Então, obviamente que não é uma partida tão comum de você fazer, mas é uma possibilidade. Então, galera, para vocês terem noção, o Ramos, ele escala muito com dano com armadura, então aumenta o dano dele, então quanto mais armadura no Ramos, melhor. O Zek escala muito bem com vida, então quanto mais vida no Zek, melhor. A Belvete é uma ameaça que utiliza-se muito bem de dano físico, então você pode buildar ela com esses itens meio off-tank, meio dano, que daí ela vai estacar muito rápido e vai tancar bastante, causar dano. A Aurelion Sol, build de mana / dano, mágico. E aí, outra coisa, vamos supor, pô, não encontrei as ameaças do final do jogo, né? Os bonecões aqui. Você pode rodar, tipo, Sejuani vai, pode rodar, tipo, Echo e o Alistar. Então, isso daqui, mano, é basicamente uma ideia, né? Pra vocês executarem. Quanto mais ameaças, melhor seria baseado nesse aprimoramento. Outro aprimoramento que beneficia muito a ameaça é o Força Tripla, porque você tem 3 ameaças de custo 3, ó, Ramos, Show e o Vel'Koz, e dá pra você manejar aqui as outras carries de custo 3. Então essas coisas aqui são boas para jogar com as ameaças. Então você, por exemplo, pode pegar sempre aquela ideia, né, de, pô, tem um mech e tem umas ameaças de backline. Então seria interessante jogar dessa maneira. O Fiddlesticks, cara, tem uma pegadinha nele que normalmente ele não ulta, ele não tem mana. Então quando as peças começarem a morrer e ele tomar dano, ele vai ultar e vai jogar lá e se curar também. Então é um boss aí muito forte, muito chato, para vocês terem ideia de como ele funciona. Essa aqui é a composição de Talon, é uma composição, mais uma composição de reroll, né, que você vai fazer peças 3 estrelas nos levels baixos, principalmente level 5 aqui. Você vai pegar o Talon e o Sylas. Você faz eles 3 estrelas. O Talon é poder de habilidade, a sua itemização, né? É muito dano. Não precisa colocar um limiar nele por causa da sinergia de Força Ox, mas se você tiver, não tem problema, dá pra colocar também. E aí o Sylas normalmente é tanque, né? Você vai buildar ele com itens tanque, ele vai tancar bastante e vai causar dano também. Então é uma composição que você vai ficar ali no seu level 5, faz Talon 3, faz Sylas 3, depois da level e você vai adicionando. Então essa aqui é uma composição que ela joga com 3 renegados, que é o ideal. Se você tiver algum aprimoramento, alguma situação diferente, você pode jogar para 5 renegados. Não é tão normal jogar para 5 renegados sem aprimoramento, porque você precisa fazer o reroll pelo Talon 3 e depois precisa de uma Leona, que é uma peça lendária. Então dificilmente você vai chegar todo o jogo na Leona. Então a ideia é você se planejar para fazer renegado 3. Se o jogo te der algum aprimoramento, alguma coisa, tá vendo que tem 2 ameaças aqui? Você pode substituir essas ameaças aí pela Leona aqui, que eu acho que é essa peça, pela Leona e pela Camille, que seria aqui a outra peça de renegado. Então ficaria aqui no 6 renegados, né, que é o Dream do Dream. Fica muito quebrado, então você vai precisar do seu aprimoramento extra para você chegar nesse pico, né? Se você não tiver o aprimoramento, você joga com ameaças aqui, ou joga com mais frontline, ou joga com algum aprimoramento que encaixe, né? Vai completar alguma coisa dependendo do que você tiver, beleza? Então fica essa dica para vocês. Próxima composição aqui é a composição de Thalia Carry. Então a composição mais voltada para guardiães estrelares e enfeitiçados. Então essa aqui é uma composiçãozinha básica de AP. A N mais uma vez tancando os itens. Falei do dupla, a N Alistar
E aí depois entra o Echo, sempre vai ser esse combinho, né? Muito forte. E aí a tua backline vai mudar esse jogo aqui. Você vê que, mano, é muito parecida com a frontline de Zoe. É a mesma frontline, só vai mudar aqui. Em vez do carry ser Zoe, vai ser uma Thalia. Então muda um pouco a tua forma de jogar. Esse combo ele tá muito forte, né? Tipo, Manopla Adornada e Mão da Justiça. Nesse novo set. Então você vai utilizar ele bastante nas partidas. E aí, essa aqui é a composição que você vai ter duas peças lendárias. Então, não é todo jogo que você vai conseguir finalizar nessa versão aqui. Então, você vai utilizar, por exemplo, LeBlanc até você chegar aqui, né? Porque ela é enfeitiçada. E você utiliza uma outra peça aqui para colocar no lugar da Syndra muitas vezes. Então, quando você chegar ali no seu poder final, seria essa ideia aqui. Mas muitas vezes talvez não chegue nesse pico, né? Então, fica a ideia aí de você utilizar aqui no pico de poder máximo, mas substituir essas peças aqui até você chegar aqui no level 8. Isso aqui seria um level 8 da build, beleza? Próxima composição é essa composição de Camille. E aqui ela utiliza também da ideia do hacker, né? Então, para você ter acesso à backline, você já deixa a Camille na backline adversária. Ela já começa macetando os carries adversários. É uma composição que você vai ficar no level 6 para Camille 3 estrelas. Então, isso daqui, mano, se liga. Toda vez que você estiver fazendo um reroll, você sempre tem alguma peça que é primordial. Nesse jogo aqui é a Camille, nessa build. Mas pode ser que você venha muita LeBlanc, você pode pegar LeBlanc 3 estrelas também. Pode ser que venha muita Vi, você pega a Vi 3 estrelas também. Mas não é necessário a Vi, por exemplo. O mais interessante é a Camille. Mesma ideia do Zed, né? Você vai ficar mexendo o seu hacker para jogar lá na backline adversária. Itens dele de ataque e cura. Diferentemente do Zed, a Camille não é hacker de fato. Então ela só vai se beneficiar do hacker para pular, mas ela não vai ganhar a cura. Então a ideia dela é ter cura na receita, beleza? Então é uma composição bem forte e você pode jogar com 4 admin se você tiver aprimoramento ou dependendo do aprimoramento de campeão também. Então a ideia básica não é jogar com 4 admin, mas dá para você rodar dependendo da variação da composição, beleza? Então pode entrar aqui com 4 Ox depois também. Então depende do jogo, né? Você vai estar construindo. Isso aqui são os 3 renegados que eu estou usando. Mas se você chegar no final do jogo e você encontrar Leona, Leona e o Viego, você pode substituir. Então você vai melhorar suas peças de valor ao longo da partida, beleza? Essa aqui seria uma composição voltada para os 4 ases. Então seria jogando aqui com MF e Mordekaiser. Tem uma dependência grande de você encontrar essa peça lendária, né? Que é o caso do Mordekaiser. Mais uma vez a ideia de Echo Frontline, dá para você colocar os itens nele muitas vezes, e aqui você consegue ter esse slot aqui. Esse slot aqui é flex na realidade, você pode rodar um alistar aqui dependendo. Então depende muito da build que você for rodar. Dá para rodar, por exemplo, isso daqui pode ser uma Vi também. Então essa ideia de front é sempre muito aberta. E aí, na real, isso aqui é importante por causa da MF, perdão. Você vai estar rodando 3 Anima Squad, né? Que eu acabei confundindo as comps. Você vai estar rodando 3 Anima Squad para MF Carry e depois você otimiza o teu Mordekaiser com a sobra. Então o Mordekaiser ele vai utilizar a sobra de AP e a MF vai utilizar os itens padrão lá que você vai buscar durante o jogo. Então aqui essa que seria uma composição voltada para os 4 ases, mas que dependem um pouco de você encontrar o Mordekaiser, que é uma peça lendária, né? Então, diferentemente da composição de Thalia, que você consegue jogar sem a Syndra e sem a Janna até um certo momento, essa daqui depende mais. Então é mais um situacional do jogo, beleza? Essa aqui seria uma composição de Jax Carry. Então na primeira semana do PBE, o Jax ele era completamente bizonho. Era com uma coisa assim extraordinariamente forte. E ele level 2 ganhava as partidas e chegava em segundo. Então agora ele tomou uns nerfs, mas ele tá normal. Então eu entendo que o Jax, em algum momento do set, ele vai ser carry. Então, para você ter ideia e você saber como ele funciona, o Jax é uma peça que vai utilizar do buff do Mac. Então você vai querer sacrificar 2 peças piores, né? No caso aqui vai ser o Draven e o Kong. Depois, quando você achar a Leona, você vai utilizar o set Leona, e você vai acabar ficando aqui com uma frontline muito forte, e a Leona também é uma peça muito roubada de final de jogo. Então, depende um pouco do 5 Mac no final da partida, e eu acredito que você utilize, por exemplo, 4 lutadores, já que o seu Jax é lutador. E as peças são ótimas. Então, as peças de lutador são muito boas. Sejuani, Vi e a Riven são decentes. Então, você utiliza aqui essa que seria uma composição do level 8, com o Jax 3 estrelas como foco. Então essa aqui seria a sua ideia principal de composição. O Jax com item de cura
e aí ele vai estacar aqui no final da fight, ele vai fazer um V9. Então a ideia de Jax é basicamente essa. Um pouquinho diferentemente da Vayne, quando você tem várias peças de level 3 para você buscar, você pode ficar na Vayne level 7. Essa daqui você muitas vezes vai querer level 8 por causa do 5 mag. Então varia um pouco nessa estratégia, beleza? E aqui por último a composição, a ideia, né, de composição de peças lendárias para aquela tua partida que tá diferente, aquela partida que você tá high rolando, que você tá muito forte, que você jogou com muitas vezes com o submundo ali, fez uma boa sequência, pegou um drop muito forte, né, no seu cash out, vamos dizer assim, e você chegou no seu level 9, você quer ganhar a partida, e você pode fazer infinitas coisas quando você estiver nessa situação. Então, galera, é o seguinte, por exemplo, aqui tem um exemplo de Aphelios Carry, itens de dano de ataque e itens de velocidade de ataque nele. Uma CV, que seria, acho que a peça mais interessante, né, de certeiro, porque ela te dá ali a mana, né, proveniente da sinergia de civil. Então, se você tiver, por exemplo, item tanque no Nunu, porque ele vai segurar por muito tempo, item de AP no Mordekaiser, e aqui, pô, tipo, você pode, isso aqui tem várias opções para você fazer. Você pode utilizar Fiddle, você pode utilizar a Janna, você pode utilizar o Urgot, que vai te dar valor através dos itens, através do ouro que ele dropa. Então, isso aqui não é uma receita padrão, mas aqui vai variar, né, de como você chegou lá no seu level 9. Se você chegou, tem muito item de AP, você vai jogar com Mordekaiser e Fiddle. Se você chegou no level 9, tem item de dano de ataque, vai jogar de Aphelios e Fiddle. Vai jogar de Aphelios e Mordekaiser. Então isso daqui é uma composição muito mais voltada para a ideia de estou level 9, o que eu faço da minha vida para ganhar o jogo. Então basicamente a ideia é essa. A Sejuani é uma peça, cara, que nessa situação de level 9 aqui, você muitas vezes roda a Sejuani só para lutar e morrer. Você não quer dizer que você vai precisar do Bruiser, né, do Brawler para ela jogar. Ela simplesmente tem aqui o fato de causar a sua ultimate e morrer. Se já tiver frontline demais, você pode vir com o Fiddle para aumentar o seu dano. Você pode rodar um Zek aqui para tancar. Então as possibilidades são infinitas. Então galera, esse aqui foi o vídeo. Basicamente 13 composições aí para você começar o seu conjunto 8. Não se esquece que eu vou estar atualizando vocês. Então se você ver aí uma composição, provavelmente vou estar trazendo lá depois. Então galera, pô, vi uma composição no meta da Tailândia, mano. Por que você não trouxe no vídeo? Pergunta aí nos comentários que eu posso estar te explicando aí sobre essa composição. Se eu realmente não passei aqui, passei batida em alguma, vou estar criando um vídeo só para ela depois. Então as composições vão começar a aparecer, vão começar a mudar. E aí a gente vai atualizando jogo a jogo aqui, vídeo a vídeo. Então galera, videozinho que dá trabalho, videozinho importante para o canal. Ele traz muita gente nova, então não esquece, deixa o like, porque isso vai fazer com que o canal, que o YouTube recomende o vídeo para mais pessoas. Então isso é muito importante, deixa o like. E mano, se você tá aqui pela primeira vez, segunda, terceira, quarta, 1000 vezes, não é inscrito, se inscreve no canal, porque é importante para mim demais. Então basicamente isso aqui é meu trabalho, então espero que vocês tenham gostado aí, que tenha sido útil para vocês, beleza? Galera, vou ficando por aqui, tamo junto, valeu e até a próxima.